Bom, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo de 2024. Desejo a todos um ano de muita prosperidade, um ano de muitas conquistas, um ano aí de, né, avassalador em termos de atingimento de metas. Melhor para todos aí, saúde. O canal, graças a Deus, ele está entrando no seu segundo ano. Então, até a gravação desse vídeo, ele tinha ali 100 inscritos, puro tráfego orgânico, na verdade, sem patrocinado, sem investir ainda, né, na divulgação do canal, divulgação nas salas de aula, divulgação em outros meios, né, mas não utilizando um patrocinado pela internet, que é o tráfego pago. Então, nesse primeiro vídeo, para a gente começar aí, sucesso 2024 maravilhoso para todos. Nesse primeiro vídeo, eu vou abordar pela primeira vez no canal. A gente vai entrar muito nessa parte de estatística, a parte quantitativa, que é um temor de algumas pessoas aí, né? Mas a gente vai entrar, tem toda a relação com a questão de análise de dados, enfim, que é a utilização do SPSS, que é um software estatístico. Então, a gente vai utilizar o SPSS, nesse caso, tratando-se de estoque de segurança. Vou falar um pouquinho rapidamente de estoque de segurança aqui. E de uma distribuição, a gente vai testar se essa distribuição ela é normal, é uma distribuição de demanda ao longo das semanas, se essa distribuição é uma distribuição normal, e depois a gente vai falar um pouquinho de como que você pode calcular o estoque de segurança. Tá? A gente vai falar aí de um dos métodos que você tem para cálculo do estoque de segurança. Mas a gente vai entrar também nessa parte de análise de dados e pela primeira vez utilizando o SPSS. É um software que por um mês é gratuito, depois ele é pago, mas tem aí é um software que é muito bom em termos de análise de dados, a parte estatística tem muitas opções. E eu já vou compartilhar com vocês aqui os dados que eu vou utilizar. Eu tenho um material aqui bem grande, né, quase com 400 slides, e um dos temas é a questão do estoque de segurança, quando eu falo da gestão de estoque nessa parte do material. Bom, então aqui eu tenho uma amostra de 40 demandas semanais, 40 semanas, né, com amostras de demanda, e eu tenho aqui uma distribuição que ele já fez uma distribuição percentual das frequências em que essas demandas ocorrem. No caso, eu vou começar a testar aqui a questão da normalidade. Entender se esses dados se distribuem de uma forma normal, se eles apresentam uma distribuição normal. Então, aqui eu separei no Excel, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu já fiz essa digitação toda aqui no Excel. Está aqui o Excel, calculei até as frequências, verifiquei, e eu vou compartilhar, vou copiar e colar isso aqui lá para o SPSS. Pode fazer o download do SPSS, no meu caso aqui está em português. Então aqui eu vou copiar e vou colar lá para o SPSS. Vou colar aqui, vou apagar o que eu tinha e vou colar aqui os dados que eu tenho aqui. Vou excluir, vou eliminar. E aqui eu tenho as 40 semanas. No caso, vou verificar se a demanda poderia até excluir isso aqui. Vou excluir, vou compartilhar com vocês aí. Espera aí, vou compartilhar já aqui o SPSS. Está aqui. E aqui eu tenho as 40 demandas, né? São 40 semanas que eu tenho aqui. Você vê que vai até a linha 40, né? Dessa variável, e é ela que eu vou testar se ela tem uma distribuição normal ou não. Tá? Bom, eu vou em analisar, ou analyze, se for o caso, e estatísticas descritivas, eu vou em explorar. Tá? Então, eu tenho aqui a minha variável, como variável dependente que eu vou colocá-la, eu vou em gráficos ou plots, se estiver na versão em inglês aqui. E aqui, gráficos de normalidades com testes, é isso que eu vou marcar. É esse ponto que eu vou marcar. E ele vai fazer os testes de normalidade. Vou em continuar, eu venho aqui e vou dar o OK. Ele vai fazer o teste. Vamos ver aqui. Está examinando. É um software que vale a pena se aprofundar, fazer o download. No meu caso, está em português aqui. O que ele faz aqui? Olha que interessante que ele faz aqui, né?
Ele calcula a média, ele calcula a variância e calcula erro padrão, maior demanda que atingiu, menor demanda que atingiu, toda a parte que envolve a estatística descritiva. É uma descrição, é diferente da estatística inferencial. Aqui é uma estatística descritiva. Então, ele vai lá, olha, os resultados são esses aqui. E aí ele coloca simetria, coloca curtose, né? E faz o teste de normalidade. E esse teste de normalidade, olha que questão interessante, né? Tem dois testes de normalidades aqui. Dois testes de normalidade que ele faz. Ele faz o Kolmogorov e Smirnov e o Shapiro-Wilk. E o nível de significância que eu tenho que ter para essa amostra que eu tenho de demanda é de 0,05. Ou seja, se esse nível de significância aqui, ele for menor do que 0,05, a minha distribuição não é normal. Então, a hipótese nula que eu tenho lá, né, considerando que é uma distribuição normal, quando ele entra, ele fica abaixo de 0,05. Se fosse 0,02, enfim, aqui vírgula tem a questão do inglês e português, o inglês é ponto, né? Nesse nível de significância, você ficar abaixo de 0,05, você tem uma distribuição que não é uma distribuição normal por esses dois testes, né? O Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro-Wilk. Tá? Neste caso aqui, eu tenho 40, o meu número aqui, olha que até, se você virar o computador assim, né? Olha aqui, ó, aquele formato da normal, né? Ele já faz aquela questão da frequência, ele já faz aqui o cálculo, tá? Nesse caso aqui, essa distribuição é uma distribuição normal, porque ficou acima de 0,05. Foi 0,2 e 0,361 no Shapiro-Wilk. Então, esse caso, essa distribuição de demanda dessas 40 semanas é uma distribuição normal. É uma distribuição normal. Tá? Então, aqui, a gente já fez esse teste, aprendemos a fazer esse teste através do SPSS. Vou interromper aqui e vou voltar para a minha apresentação aqui. Nesse caso, tratando-se de uma distribuição normal, olha que interessante aqui, ó, que ele faz aqui. O que ele faz, né? Ela tem a distribuição normal, então tem aquele formato de sino clássico da distribuição normal. Então, isso é importante que você teste se é ou não uma distribuição normal. Aí tem várias tratativas que você pode dar em relação a ser uma distribuição normal ou não. Inclusive, para alguns testes que você faz, a premissa é a normalidade, homogeneidade e variância, mas não vou falar disso nesse momento e nessa aula aqui. E uma das formas de você calcular o estoque de segurança, que esse estoque está acima, e na verdade, quando eu não coloquei a definição, vou colocar a definição aqui antes, ó, estoque mantido para flutuações da demanda acima da média. Acima da média entra o estoque de segurança. Esse cálculo aqui, esse cálculo do estoque de segurança, onde você considera o desvio padrão da demanda, então você tem aqui o fator de segurança, fator de serviço, perdão, que depende do nível de serviço que você quer atingir. Então, tem situações que você quer de 100 pedidos, você quer atingir 90. De 100, você quer atingir 95. O seu nível de serviço tem um fator de serviço associado. Nesse caso aqui, a gente assumiu, para esse exemplo aqui, a gente está assumindo um fator de serviço 95%, deixando 5% que não é atendido a partir da disponibilidade que você tem de estoque. Então, seu fator de serviço aqui para 95 aqui, ó, ele é 1,645. Então, aqui, ó, 1,645. O desvio padrão que você tem da demanda
é 1,911, tá? Então, aqui, ó, desvio padrão 1,911. Agora, vamos ver o seguinte aqui, tá? Vamos voltar lá no SPSS, rapidinho. Eu só voltar aqui no SPSS, ó, estatísticas descritivas. Aqui, ó, vamos ver aqui. Kurtose, variância, a variância aqui, né? Se você tirar a raiz, 3,785. A raiz, vou só colocar aqui no Excel, vou colocar aqui, igual raiz de 3,785. 1,94, tá? Ele considerou ali, que foi curioso, tem uma diferença aqui, 1,94, ele considerou 1,91, tá? Então, aqui, só a gente voltar aqui um pouquinho, ele considerou 1,91, tá? Como tem uma diferença pequena entre um e o outro aqui, seguramente, né, está associado à divisão pelo N-1. N é a quantidade de amostras que você tem, que no caso são os 40 itens que você tem. Tá? As 40 amostras que você tem 40 semanas, tem 40 itens ali de demanda que você coletou e que você capturou em relação à demanda. Então, você tem 40 semanas ali como uma amostra, né? Então, aqui tem uma pequena diferença, mas é o desvio padrão. O lead time, que é o tempo de ressuprimento, tá? O lead time é o tempo para você que você leva para ressuprir, para realimentar o teu estoque. E a periodicidade aqui é por semana. O lead time que nós usamos aqui, por exemplo, é 3, e a periodicidade é de semana, é uma semana. A gente faz a coleta, a amostra semana a semana. Então, é 1, né? Essa periodicidade, que é o PP que a gente usou aqui. O estoque de segurança deu 5,44. Tá? Eu utilizaria até o desvio padrão que ele está considerando aqui no SPSS, por conta dessa diferença do N-1, que é esse resultado que ele tem aqui, que é aqui, ó, a gente fez aqui no Excel, 1,94 e tal, que é aqui, ó, o desvio 1,94, 541, né, que seria aqui o erro padrão. Ele não coloca o desvio padrão, né? Coloca mediana, média. Deixa eu verificar se a gente consegue inserir também. Vou travar aqui, voltar aqui com o SPSS. A gente consegue, no Analyze aqui, estatística descritiva, explorar. Sim, gráfico aqui, ele continuar, estatísticas descritivas, beleza, ele já considera, né? Para ambos, tá. Ele vai divulgar o mesmo da amplitude, maior menos o menor, né? Dá o erro padrão aqui, tá? E é uma distribuição normal, tá? Do mesmo jeito, é uma distribuição aqui. Ele bota alguns gráficos, né? Ficou sobreposto aqui, tá? Mas eu fiz o teste aqui, mas ele coloca a mediana, coloca a variância que ele deu, né, e dá ali uma pequena diferença, tá? Bom, de todo modo, associado a esse N-1, né, se você usar o N-1, o desvio padrão você calcula assim, tá? Com essa fórmula. Cada demanda menos a média ao quadrado dividido por N menos 1. Tá? Então, você pega a demanda menos a média ao quadrado, mais a segunda demanda, e divide tudo por N menos 1. N é 40, menos 1, 39, que você vai ter aqui. N, o total é 40 semanas. A raiz disso aqui dá o desvio padrão. Ele considerou um desvio padrão aqui de 1,911. Está dando 0,03 de diferença, né? Está dando 1,94 ali, quando a gente fez a raiz da variância que ele apurou ali, né? E o ponto de ressuprimento é a demanda média vezes o lead time. Pensando, se você trabalha com ponto de ressuprimento, atingiu aquele ponto, você faz o pedido,
e o lead time é o tempo que ele vai levar para realimentar o teu estoque. Mais o estoque de segurança, que no nosso exemplo, a nossa situação aqui deu 5,44, tá bom? Mas essa distribuição aqui, esta distribuição, é uma distribuição normal e você pode fazer vários testes com ela. E isso ao longo do ano 2024, a gente vai trabalhar também essa questão da estatística, pessoal. Forte abraço aí para vocês.